Vitor, há muitos anos atrás fizeram uma coisa comigo e eu não sei como é que eu faço para esquecer isso, né? Como que eu faço para esquecer um trauma? Como que eu faço para esquecer uma traição? Como que eu faço para esquecer uma dívida que alguém tem comigo? Ora, qualquer pessoa que tentar te ensinar a esquecer essas coisas, meu filho, é uma espécie de ou charlatão ou esta pessoa está enganada. Porque é simples, não tem como você esquecer, criatura, né? Sabe aquilo que fizeram com você, que você não queria, né? Te maltrataram, sei lá, te bateram, ou coisa até mais grave, né? Na sua infância, ou aquela pessoa que te traiu, né? Que te abandonou no altar, enfim, dá para pensar uma multiplicidade de coisas aqui que ferem emocionalmente as pessoas, né? Aquele pai que não foi presente, ou a mãe que não foi presente também, né? Enfim, Vitor, como esquecer isso? Porque isso, né, interfere nas minhas emoções constantemente, porque eu fico relembrando essas coisas. Bom, vamos começar já dando a notícia, né? Não tem como esquecer isso, tá? Não tem como esquecer isso. Fala, não, Vitor, mas eu não posso fazer uma sessão de hipnose para esquecer isso. Ah, meu filho. Se esse troço é um trauma mesmo, presta atenção, se esse negócio é um trauma, nem hipnose vai tirar isso de você, meu filho. A hipnose vai causar uma perca de sensibilidade momentânea, né? Mas isso não existe arrancar de dentro de você uma memória, né? Só quem pode fazer isso é a sua própria mente, né? Não existe como algo exterior arrancar e excluir uma memória. Na verdade, nem a sua mente exclui memórias, ela só impede que essas memórias venham para o seu consciente, tá? E no fundo, quando isso acontece, é pior do que se você ficasse lembrando, né? Quando o cérebro esconde a sua mente, né? Não necessariamente o cérebro, e aí eu não vou entrar no assunto filosófico aqui, mas quando a sua mente, né, não deixa que algo venha ao seu consciente, né, ao seu cérebro consciente, no fundo, isso às vezes faz mais mal, na maioria das vezes faz mais mal do que se você lembrasse de fato daquilo. Por quê? Porque isso gera né, um falseamento do seu comportamento e você não consegue identificar por que você age de certas formas, né? Mas na verdade é por causa daquele troço que está escondido lá dentro. Só que como você traumatizou, né? A sua mente não deixa aquilo vir para o consciente, né? E aí o resultado disso às vezes é pior do que se viesse, tá? Porque se viesse, dava para fazer alguma coisa, né? Dava para fazer alguma coisa. Mas se não vem, aí, meu filho, aí que podemos nós fazer, né? Então, mas tem uma coisa que é possível fazer, que é o seguinte. Primeira coisa, não dá para esquecer, né? Aconteceu, né? Eu publiquei no meu Instagram esses dias, né? O que te afetou já te afetou, ponto, né? Ponto. Não existe desafetação, né? Você foi afetado, a sua vida foi mudada por aquilo, né? Você tá andando na rua, você tropeçou, bom, aquilo te afetou, ponto, né? Não tem como destropeçar, né? Não tem como de ser roubado, né? Chega a ficar engraçado isso aqui, né? Não tem como você, né, voltar no tempo e não ser roubado. Você já foi, né? Você já foi. Não tem como você voltar no tempo, né, e não ser agredido. Você já foi. Já te afetou. Mas tem um porém, né? Isso que não é possível esquecer. Você já sabe que você não consegue esquecer, né? O grande segredo é o seguinte. O esforço que você tem que fazer, meu filho, não é para se esquecer do negócio, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, é para integrar aquele troço na sua história, né? É a única coisa que você pode fazer. Você não conseguirá esquecer, talvez você consiga se livrar, né, dos sintomas traumáticos daquilo, né? Então, por exemplo, você desenvolveu lá, você tem um trauma e você desenvolveu lá alguns tiques, alguma coisa, ou uma forma de reagir grosseira com as pessoas. Bom, isso aí você consegue tratar, né? Mas você vai esquecer o seu trauma? Não vai, né? Você vai tratar só a sintomatização, né? Aquilo que o trauma desenvolveu, mas aquele negócio ainda vai estar dentro de você, meu filho, e vai te assombrar, entendeu? E você vai sonhar às vezes com aquele troço ainda. Agora perceba, como você faz para que isso não lhe assombre mais, né? Não se trata de esquecer, mas pelo contrário, se trata de olhar para aquilo de uma vez por todas, né?
não fugir mais daquilo. Então, você foi agredido, né? Para aí agora e fala assim, eu fui agredido, né? Aceita isso. Isso aconteceu com você, né? O seu marido te bateu, a sua esposa te traiu, né? Sei lá, tô inventando coisa aqui, mas aconteceu, né? Aconteceu, né? Sei lá, seu cunhado pediu não sei quantos mil reais emprestado e não te devolveu, né? Aceita isso, senta aí agora e fala, realmente isso aconteceu comigo, né? E eu fui afetado, né? E ponto. E ponto. Aconteceu, a minha vida mudou por causa disso, eu me tornei alguém mais duro por causa disso, e ponto final. Isso é o primeiro passo. Aceita o que aconteceu. Se você não fizer isso, meu filho, esse troço vai te assombrar. Por quê? Né? Porque você está falseando, você está sendo falso diante da vida. Você está tentando convencer a vida, que no final das contas é Deus, né? De que algo não aconteceu com você, né? Então você fica tentando convencer a sua própria cabeça de que você não tem que pensar naquilo, porque aquilo não pode, né, te afetar. Não, mas tem um problema, já afetou, né? Afetou 50 anos atrás, afetou 15 anos atrás, afetou quando aconteceu, meu filho. Já está afetado a sua cabeça. Então não se trata de você esquecer isso, né? Mas, e eu vou citar aqui até a vida de Cristo para exemplificar isso, mas não se trata de você esquecer isso, mas pelo contrário, de olhar para isso, né? E a partir de um movimento interno seu, né? De amor, olhar para aquilo e dar um sentido para aquilo dentro da sua história. Né? É a única, presta atenção, é a única coisa que você pode fazer. Né? Não tem outra saída, cara. Não tem outro jeito. Aquilo já aconteceu com você, então agora a única possibilidade que tem é você olhar para aquilo e redimir aquela experiência. Sabe o que significa redimir? Redimir é algo que é mal na sua origem, né? Mas você, com o bem que há dentro de você, você olha para aquilo e você transforma aquilo que é mal em um material bom para sua vida. Nesse momento você redimiu aquilo, né? Você deu uma nova natureza para aquele troço. Né? Foi isso que Cristo fez com você, a propósito. Foi isso que Cristo fez com você. Zé Mané, né? Um pecador, ainda é, sob um certo aspecto. Mas no momento que você crê em Cristo, você é o quê? Qual que é a palavra? Redenção. Você é redimido por Cristo. O que é redimir? Pega aquilo que é mal, né? Traz para si, contamina ele com o seu bem e dá uma nova utilidade. É exatamente isso que você vai ter que fazer com esse troço que te aconteceu. Primeiro passo para isso, aceite, aconteceu, me afetou, me lasquei, né? Aceite a circunstância, né? E aceite de bom grado, tá? Aceite de bom grado, fala, olha, realmente isso aconteceu e, né? Essa é a minha vida, né? Eu agradeço a Deus por ter me dado, mas de verdade isso aconteceu comigo, né? Eu realmente passei por isso, isso me afetou, né? E é assim, né? Então esse movimento de aceitar, né? Talvez você já fez isso, mas esse é só o primeiro passo, mas presta atenção. Talvez você já fez isso, mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes algumas pessoas, elas não conseguem nem fazer isto. Porque elas ficam naquela espiral de fuga. Então, elas ficam fugindo da aceitação daquele momento, como se elas tentassem dizer para elas mesmas que aquilo não aconteceu. Né? Mas aquilo aconteceu, meu filho. Aconteceu e te afetou. Então, primeira coisa é você aceitar. Segunda coisa, você vai precisar pegar aquilo que te aconteceu, que você não pode apagar da história. Você não pode apagar. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar aquilo na sua história, né? Então aquilo aconteceu, você aceitou e agora você não pode deixar de fora da sua história, porque faz parte de quem você é agora. No momento que você aceita que aquilo aconteceu, você está aceitando que aquilo faz parte de quem você é. Então você precisa posicionar aquilo na sua história de vida. Só que aí que tá, você não vai simplesmente posicionar isso e falar, um dia eu fui agredido, né? Não. Se você fizer isso, você vai continuar com aqueles sintomas, né? De vitimismo, de se sentir um coitado, ou de se sentir, né, indigno de muitas coisas, porque alguém te rejeitou um dia, né? Aquela coisa toda, né? Que a gente tá acostumado a ouvir aí, né? E
se você, de repente, tem algum psicólogo me ouvindo, você tá muito acostumado a ouvir isso, mas às vezes você também aqui, que é uma pessoa comum, como eu, né, você tá acostumado a ouvir seus amigos falando essas coisas, né, que você que fica aí, como uma espécie de terapeuta dos seus amigos, né, todo mundo veio falar com você, então, você provavelmente já ouviu muito isso, né. Então, não se trata só de colocar na sua história, mas aí que tá o segredo. Você vai colocar isso, arranjar, né? Vai arrumar um lugar para essa experiência ruim dentro da sua história de vida, só que você vai colocar ela lá com um significado bom. Tá entendendo? Você vai ressignificar aquele troço. Então, primeiro, aceitação. Bom, isso aconteceu, ponto final. Segundo, vou precisar colocar isso na minha história, porque ele já tá lá, na verdade, já tá na minha história, né? Então, vou precisar aceitar que isso faz parte de quem eu sou. Terceiro, mas que significado eu vou dar para esse momento dentro da minha história de vida? Então, você tem uma história de vida que vai acabar um momento quando você morrer, certo? Pelo menos na sua vida aqui terrena, né? Essa história de vida, ela tem um tempo, e esta experiência ruim está dentro desse tempo, né? Ela está aí dentro da sua história. Agora, você vai colocar ela lá dentro de forma... Isso é dentro da sua cabeça que eu tô falando, tá? Na forma como você enxerga aquilo. É disso que eu tô falando. Você vai colocar lá dentro de forma a dar um significado positivo para aquilo, né? Dentro dessa sua história. Então você tem um objetivo final de vida, você vai contar uma história durante a sua vida e você vai ter que olhar para aquela experiência ruim e falar, bom, aonde eu posso encaixar esse negócio de uma forma que ele colabore para minha história de vida. Então, né, por exemplo, a gente vê muito isso em testemunho, né, você que é cristão aí, você vê muito testemunho, talvez, né. O que é um testemunho, né? No momento em que a pessoa vai lá testemunhar, sempre é uma história meio trágica e tal, né? Geralmente, né? Mas veja, que naquele momento o que ela tá fazendo? Ela tá redimindo aquela história ruim, né? Ela tá dando um significado bom. Geralmente o testemunho termina com a pessoa, né? Voltando para Deus, etc, né? Então, veja que toda aquela coisa ruim que aconteceu, naquele momento ela decide dar um significado para aquilo, colocar aquilo na história dela e falar, olha, isso aconteceu comigo, mas aconteceu para que um dia eu viesse a me converter, para que um dia eu viesse, né, a conhecer Deus, etc. Só que não precisa ser só dentro do âmbito religioso isso, né? Você precisa dar um contexto bom para aquilo que aconteceu. É só isso que pode te livrar desse assombramento aí, né, dessa assombração que te persegue, dessa experiência ruim que você teve. Não tem como esquecer, mas não se trata disso também. Se trata de entender o significado daquilo dentro da sua história de vida, né? Entender e aceitar isso. E aí, quando você fizer isso, você vai estar transformando uma circunstância que era ruim numa coisa boa. Uma coisa que, na verdade, era para te parar, você vai estar transformando num combustível para você continuar, né? Quantas pessoas a gente vê que sofrem acidentes e depois viram palestrantes e veja, a própria experiência, a pior experiência da vida dela, que foi muitas vezes perder os membros, né? Ficar paralítico, etc. Aquela própria coisa ruim se torna um material com o qual ela vive, né? Então ela pega aquilo que aconteceu de ruim com ela e transforma em algo bom dentro da história de vida dela, né? E muitas vezes vira o centro da vida daquela pessoa, né? A pessoa se torna um palestrante sobre aquele assunto, né? Motivacional, etc. Pô, esse cara tá ressignificando a circunstância dele, meu irmão. Né? Essa pessoa tá ressignificando a circunstância dela. E é só isso que dá pra fazer. Não dá pra fazer mais nada. O máximo que dá pra fazer com técnica psicológica é te livrar dos sintomas, né? Mas se você não tiver esse movimento interior de aceitar, integrar na sua história, né? E dar um significado bom diante da sua vida, né? Diante do que você ainda vai fazer na vida. Se você não fizer isso, não tem como, né? Perceba, o ser humano, ele é um ser integrativo. Ele é um ser que integra as coisas, né? Integra e unifica. Integra e unifica. O ser humano é assim. E as outras coisas não são assim, né? O animal, né? Ele tem uma ação ativa, mas ele reage segundo a natureza dele, né? O cachorro age como cachorro, né?
Ele não integra as coisas, ele só desempenha a função dele. As plantas piorou, né? A planta nem tem ação ativa, tem uma ação passiva, né? Ela só funciona do jeito que tem que funcionar e acabou, né? Se vier um vento frio, o cachorro ainda se esconde, né? Reage ativamente. Mas se vier um vento frio sobre uma planta, ela não tem ação, né? O vento só passa e vai lamber a plantação e acabou, né? Mas o ser humano não, o ser humano integra as coisas. Então, quando você nega essa natureza de, aconteceu comigo, não teve como eu me livrar disso, então eu vou integrar e vou unificar isso com a minha história, né? Se você não faz isso, não tem muito o que fazer, cara. E é só te guiando para isso aí que alguém vai conseguir te ajudar nessa questão, nesse trauma, né? Isso é você redimir a sua circunstância, né? É o que Cristo fez na cruz. Pega a história de Cristo aí, né? Cristo já nasce, né, num lugar, né, árido, né, numa manjedourazinha lá no meio do deserto, né? Já nasce numa situação adversa, né? Durante a vida dele, ele é perseguido pelo povo que ele veio salvar, que é os judeus, né? Ele era rei dos judeus, né? Ele vem como um rei para os judeus, mas ele é rejeitado e perseguido. Mas aí que tá. Ele transforma essa rejeição e perseguição em salvação para todos os povos, para os gentios. Paulo vai falar isso, né? Por causa do endurecimento do coração dos judeus, os gentios foram salvos. O que é isso? É Cristo atribuindo significado àquilo que aconteceu de mal para ele, né? Aí, qual que é o final de Cristo? Morte. Cristo morre numa cruz, né? Então ele vem ao mundo e ele vai ser crucificado, né? Mas perceba, no momento que ele está sendo crucificado é o momento em que ele está vencendo. No momento em que ele está sendo crucificado é o momento em que a vida dele está tomando o sentido final, está fechando, né? É o ápice da história dele. Ao mesmo tempo em que ele morre, ele conquista a vida. Perceba? A situação é adversa, a situação é ruim, mas ele transforma aquilo, né, numa parte da sua própria história e o momento mais ruim da sua história, que é quando ele morre, ele vai morrer numa cruz, ele transforma aquilo no ápice da sua vitória, né? No melhor momento da sua história. Quando o sentido da sua vida de fato se cumpre por inteiro, né? Então veja, pega a circunstância adversa, traz para dentro dele, contamina essa circunstância ruim com o bem que há dentro dele, né? E quando ele coloca essa circunstância para fora, ela já não sai mais como morte. A morte sai dele como vida, né? A morte sai dele como vida. A rejeição dos judeus que entra nele sai dele como aceitação aos gentios, né? Tá entendendo essa dicotomia entre as coisas, né? É só isso que dá para você fazer durante sua vida, né? Não tem como você esquecer que te crucificaram. Não tem como você esquecer que você foi rejeitado, né, por aqueles que você amava. A grande questão é o que você vai fazer com essa circunstância que te foi dada de graça, né? Você vai rejeitar ela ou você vai falar, bom, se é isso que eu tenho, é através disso que eu vou cumprir o meu propósito, é através disso que eu tenho, que é ruim a princípio, né? Os meus olhos veem ruim, mas eu vou pegar isso e eu vou colocar dentro de mim e vou devolver como algo bom. Quando você fizer isso, meu filho, aí você vai se livrar dessas coisas que te assombram. Não se trata de esquecer as coisas, mas de integrar elas de uma forma harmônica dentro da sua história de vida. Para isso você tem que ser alguém bom, porque senão você devolverá aquilo pior ainda, né? Então, por que né, é da outra face, né? Por que é não se vingar o cristianismo? Por que o cristianismo fala isso? Bom, porque a circunstância ruim acontece com você. Se você for mal, você vai se vingar, você vai devolver circunstâncias ruins para o mundo, né? Agora, se você é bom, meu filho, a circunstância ruim entra em você e nada pode fazer com você, porque o que é mal não contamina o que é bom. Pelo contrário, o que é bom, né, é que redime aquilo que é mal. Então as circunstâncias ruins acontecem com você, você é agredido, você é cuspido, você é morto numa cruz, né? Tô fazendo uma analogia aqui. Você é agredido, você é cuspido, você é morto numa cruz. No entanto, é exatamente dessas coisas que te fizeram que você constrói aquilo que você é. Não tem como perder esse jogo, já falei no outro vídeo aqui, né?
Tô gravando 2 vídeos aqui hoje, né? O outro vídeo eu já falei isso. Não tem como perder esse jogo, cara. Não tem como você perder pro seu trauma. Né? Quando você pega o seu trauma e fala, você tá me assombrando, então agora eu vou fazer de você parte da minha história. Não tem como você perder o jogo. Você ganha sempre. Ganha todas as vezes. Por quê? Porque você não rejeita nada. Tudo que bate em você, você transforma em algo bom. Tudo que bate em você, você transforma em um pedaço da sua história. Né? É aquele perfil anticrise, né? Que o Ítalo Marcilli fala um pouco aí nos Instagram dele. Perfil anticrise, né? Bate em mim, eu transformo em algo bom. Bate em mim, eu transformo em algo bom. Né? Cospe na minha cara, eu transformo em algo bom. Me rejeita, eu transformo em aceitação para os judeus. Né? Me crucifica, me mata, eu transformo em vida para todo mundo. Né? Então a Bíblia fala que houveram trevas densas, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, né? As trevas ficaram densas, o dia ficou pesado, tá? Mais ou menos assim, né? Tá descrito na Bíblia. Então, né? Vamos imaginar que ali estavam anjos e demônios ali vendo aquele momento, né? E o que, né, de repente parecia a derrota de Cristo, né, para os demônios que estavam ali. Na verdade não parecia isso, porque os demônios sabiam que ele estava vencendo a morte naquele momento, né? Mas o que aos olhos dos homens, por exemplo, parecia a morte, né? O Cristo transforma aquilo em vida. Por quê? Porque não há circunstância ruim, não há coisas ruins que fizeram com você que possa alterar, né, aquilo que você é, se o que você é bom. Né? E se você decide, né, redimir, perdoar essas circunstâncias de certa forma. É a frase do Ortega que eu vou falar de novo aqui, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, não salvo a mim também. Então, entre aspas, tá? Com todas as vênias, né, possíveis aqui, né? Perdoe as suas circunstâncias. Salve as suas circunstâncias. Redima as suas circunstâncias. Faça como Cristo fez, né? Traga redenção através daquilo que fizeram de ruim. Olhe para aquelas circunstâncias e dê um significado bom, mesmo elas sendo mal. Quando você fizer isso, meu filho, né, você está salvando as suas circunstâncias. Salvando as suas circunstâncias, você salvará você mesmo. Por quê? Porque a sua vida corre dentro dessas circunstâncias. Né? Aquilo que aconteceu de ruim, bom, parabéns, aquilo é parte da sua vida. Não tem como você mudar isso. Então é melhor você salvar aquilo, porque salvando aquilo, você salva a si mesmo, se liberta dessa prisão aí, né, emocional. Valeu, pessoal, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima. Se inscreve no canal aí, hein?